multa ela tem uma função pedagógica. Sim. A multa é para te fazer não fazer mais isso. Amazonas Energias e Água de Manaus são as piores empresas no ranking de ações judiciais no estado do Amazonas. Se você é uma empresa milionária e você recebe uma multa de R$5.000, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. É troco, né? Então a multa ela tem que ter o caráter pedagógico. Olá, meus amigos, estamos aqui com mais um vídeo, hoje junto com o doutor Adriano, advogado, que vai nos dar uma orientação aqui sobre questão jurídica do que tem acontecido em nossa cidade em relação a Águas de Manaus. Como é que funciona o Tratar Bem Manaus? Como é que funciona o marco do saneamento básico? Porque o que nós temos observado, infelizmente, é o que está acontecendo aqui atrás. E isso aqui é um exemplo do que acontece em várias ruas de Manaus. Nós vamos fazer aqui perguntas ao doutor Adriano para que ele possa nos ajudar a entender juridicamente o que nós podemos fazer. Porque hoje nós estamos à mercê de uma empresa que tem cavado as nossas ruas, tem causado problemas e nós não estamos encontrando solução. Inclusive, a Águas de Manaus possui um programa chamado Tratar Bem Manaus. E eu pergunto, isso aqui é tratar bem? Doutor Adriano, suas... Perfeito. Primeiramente, quero agradecer aqui a oportunidade de estar tendo esse momento para debater sobre uma questão que é muito importante, que é a questão da concessão de água aqui na cidade de Manaus. E realmente, esse tratar bem é só no nome, porque é um dos piores serviços, é uma das piores empresas. Se você for colocar um ranking de empresas que recebem ações indenizatórias na justiça, Manaus Ambiental está ali liderando o ranking. Então esse tratar bem é só no nome, porque de fato o consumidor, a população está totalmente insatisfeitos, É problema de trânsito, problema de saneamento básico, e isso porque a gente vive dentro de uma Constituição que é apelidada de Constituição Cidadã, A nossa Constituição de 1988 é chamada de Constituição Cidadã, porque ela cresceu junto com a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. E dentro dessa Declaração Universal dos Direitos dos Homens está a dignidade da pessoa humana. E aí eu te pergunto, onde vai ter dignidade se nem o serviço de tratamento de água, de saneamento e de esgoto é prestado com eficiência? Olha só, e isso que o doutor está falando é muito importante a gente entender. Que o movimento e nenhum tipo de crítica é contra o saneamento básico. Pelo contrário, o marco legal do saneamento básico é um passo importantíssimo para a saúde pública, para a manutenção do bem-estar da população. Nós somos a favor de que isso realmente aconteça, mas tem que acontecer de uma forma ordenada, de uma forma que não venha prejudicar a população, porque o que nós estamos observando é que nós temos um marco do saneamento que visa, na questão da saúde, melhorar a saúde da população, porém a maneira como está sendo implementado traz aqui doenças, porque aqui nós temos água parada, nós podemos observar na imagem atrás que existe lodo no chão, ou seja, esse aqui não é um problema pontual, é um problema que já vem de muito tempo, Então nós queremos lutar para que a população tenha um atendimento de qualidade. E, por exemplo, na questão da infraestrutura, por que as valas abertas para instalação de esgoto recebem só um tapa-buraco de baixa qualidade que cede na primeira chuva, obrigando a cidade a viver um ciclo eterno de poeira, lama e buracos? Nós estamos observando que a Seminf já mandou para a Câmara Municipal o manual de asfaltamento para qualquer empresa que venha rasgar as nossas ruas, faça um serviço conforme o manual. Mas por que, doutor? E o que o senhor acha que devemos fazer quando o que nós estamos observando é isso aqui? A Águas de Manaus vem, rasga nossas ruas, deixa essa pissarra solta, e vocês vão poder observar aqui durante essa conversa os carros e motos andando aqui atrás, no meio da pissarra, o que pode gerar não só prejuízo, mas acidentes. Olha o que fazer? Existem muitos dispositivos jurídicos que eles podem se enquadrar nessa situação, O principal deles é o direito à saúde, que a gente tem, que é um direito fundamental, que está no artigo 5º da Constituição, E quando você não tem um tratamento de água, de esgoto,
decente, e isso resvala no direito à saúde, né? Porque existem várias coisas que Exato. podem acontecer oriundo disso. Por exemplo, você disse que as valas são de baixa qualidade, né? E realmente isso de fato acontece. Você está vendo aí as chuvas acontecerem, né? Um monte de esgoto a céu aberto, as pessoas adoecendo, né? Algumas pessoas se acidentando, né? Carros se acidentando, pessoas sofrendo não só com a questão da saúde em si, mas com a questão de acidentes, né? Sim. Que são oriundos disso, né? E a nossa Constituição é muito clara, né? Temos direito à saúde, temos direito, pelo artigo 37, a uma prestação de serviço com eficiência, né? Existem 5 princípios que ordenam todo tipo de acontecimento dentro da esfera da administração pública, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade dos atos e eficiência. E a eficiência, ela é o principal princípio que está sendo negligenciado nesse ponto. Porque não tem como você ter, né, um tratamento, não tem como você ter um serviço prestado com eficiência, sendo que você está utilizando material barato para fornecer isso, sendo que você não está cumprindo o marco do saneamento com eficiência e, principalmente, existe um princípio chamado também princípio da modicidade. Uhum. O que é o princípio da modicidade? É que esses serviços públicos têm que ser prestados dentro de um valor que caiba no orçamento do consumidor. E o que a gente vê é pessoas pagando contas aí exorbitantes. As pessoas que pagavam, por exemplo, R$100, agora estão pagando 85% a mais de tarifa de esgoto. Okay. E mais, ainda estão cobrando instalação de equipamentos, sendo que a lei de concessão dos serviços públicos, é claro que a empresa concessionária, como líder da atividade empresarial, deve responder por todo o fornecimento de equipamentos para prestar o serviço. Olha só. E esses equipamentos, quem tem que pagar é a empresa, não é o consumidor. Tá? A empresa que é a titular do risco do negócio, não é o consumidor. O consumidor está pagando equipamento, está pagando a tarifa em valores exorbitantes e está tendo um serviço totalmente ineficaz. Então você veja que aí são várias negligências, né? E o Código de Defesa do Consumidor diz e deixa claro que toda falha na prestação de serviço enseja, independente de culpa, o consumidor de buscar na reparação por danos morais e por danos materiais também. Porque, convenhamos, se você é compelido Sim. a pagar um valor por um serviço que foi instalado, que é de responsabilidade da empresa, você está sofrendo dano material. Então você tem esse direito de buscar na justiça essa reparação, que inclusive é em dobro, né? O Código de Defesa do Consumidor diz que essa reparação é em dobro. Então é necessário que a população tenha consciência que ela tem o direito de buscar o seu direito na justiça, O direito de buscar seu direito por na aquilo justiça. que ela está sendo lesada. Perfeito. Porque, por exemplo, algumas residências, elas têm sido instaladas, por exemplo, aqui onde nós estamos, nas residências está sendo instalado um dispositivo que se chama TIL, que é um terminal de inspeção e limpeza dessa coleta. Uhum. Porém, não existe ainda instalado o equipamento que vai fazer a sucção desse material, né, para levar à prestação de tratamento. Uhum. Porém, a população já está pagando em 80 suaves prestações a instalação desse TIL, que é de responsabilidade da concessionária. Concessionária, com certeza. Até onde eu vejo, por favor, dessa orientação, quem tem que pagar, o que o usuário paga é a instalação do usuário na conexão. Mas da rua para a casa do usuário é obrigação da concessionária. E outra coisa, quando o usuário ele liga para a empresa, ele é ameaçado de pagar uma multa se ele não se conectar. Agora, minha pergunta, como é que eu vou me conectar a uma conexão de saída de esgoto, né, do saneamento, se não existe na parte final o recolhimento? Aonde que vai desaguar todos esses dejetos? Coitado de quem mora em parte baixa da cidade, doutor. Vai ter um chafariz de lama, né? E outros fezes na sua dejetos casa. ali que vai acontecer. Não vale nem a pena citar aqui, né? Como nós já vimos no Renato Souza Pinto, né? Acontecer isso no Mas assim, chafariz é o que eu numa falei. residência. Essa questão de todas essas falhas na prestação de serviço, que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor fala, né, e essas vantagens manifestamente excessivas também dessas cobranças que são de responsabilidade da empresa, que ela está passando para o consumidor final, tudo isso pode ser, né, buscado, né, através de uma ação individual de indenização, né, perante a própria empresa no juizado especial. Mas o caminho das indenizações individuais não é o único. Tá? Eu falo isso por quê? Porque a água, ela é um direito coletivo, né? Faz parte da terceira geração dos direitos sociais, coletivos e difusos. Então, né, sendo assim, a gente pode também acionar o Ministério Público,
através de uma ação civil pública, para que o Ministério, com toda a sua força, né, com tudo aquilo que foi legitimado pela nossa Constituição, possa brigar não pelo direito de um, mas pelo direito de toda uma população Perfeito. de ter um atendimento de qualidade, tá? Mas isso também não negligencia o direito de cada indivíduo de buscar a sua reparação, tá? Então, veja bem, existe, né, um caminho coletivo, que para esse caminho coletivo e que para isso tenha força, é necessário que a população se una, é necessário que líderes como você reúnam o máximo de outros líderes de outras comunidades e criem realmente um movimento grande, sólido, que vá pressionar a Câmara, que vá pressionar a Assembleia, que vá na Prefeitura, que vá pressionar essas agências regulamentadoras, para que dentro de um processo político se encontre uma solução final e definitiva, mas é necessário também que cada cidadão acorde e não aceite ficar pagando isso, e que entre na justiça e busque seus direitos, busque a sua indenização, porque isso também fortalece o coletivo. Perfeito. Ainda sobre a questão do asfalto, eu queria saber, existem formas de você saber se o asfalto está sendo colocado de maneira adequada. Porque o que a gente tem observado, além dessas valas abertas, no local onde a Águas de Manaus ela faz aquela escavação, ao colocar o asfalto, nós observamos uma ondulação. Ele afunda, né? E o asfalto, nós observamos já em outro bairro, quando nós fomos no Renato Souza Pinto, que entre o asfalto antigo e o asfalto novo existe uma fissura, porque é só jogado o asfalto ali dentro e não é feito de maneira adequada. E isso provoca infiltração. Existe um laudo técnico que comprove a compactação do solo antes da reposição do asfalto? Se sim, por que as ruas de Manaus estão ficando assim onduladas e perigosas? É possível a população solicitar esse laudo? É possível a população solicitar esse laudo, tá? Inclusive, é de direito da população ter esse acesso, né? Mas aí, isso já recai dentro de uma conjuntura um pouco maior, que é a conjuntura da corrupção político-financeira. Por que eu falo que é conjuntura da corrupção político-financeira? Porque, veja bem, se você bota um asfalto de má qualidade, logo ele vai se desgastar e logo vai precisar de outra licitação ou não licitação para que coloque de novo, né? Novamente. E essa empresa provavelmente patrocinou algum político que venceu as eleições e está facilitando que esse serviço chegue até ela. Então isso aí faz parte de uma conjuntura brasileira que precisa ser quebrada, e essa mudança ela começa com o seu voto. Começa com o voto daquele cidadão consciente que está cansado de passar por essas calamidades. Porque se isso está acontecendo com a água aqui em Manaus, tá? Isso não é uma coisa que aconteceu de forma aleatória. Isso passa pela mão de muitos órgãos, de muitas entidades e de muitos políticos que se elegeram graças a seu voto e que hoje abandonaram totalmente essa causa. Exatamente. Não vejo nenhum político de fato brigando por isso, brigando para que tenhamos ruas melhores, brigando para que essa tarifa de esgoto não seja cobrada de pessoas que não estão tendo serviço, brigando para que a tarifa entre dentro do princípio da modicidade, seja cobrado dentro de um valor que não prejudique o sustento e a dignidade do cidadão comum. Então, pessoal, vamos nos atentar, vamos abraçar essa causa, porque ela é uma causa enorme e quanto mais pessoas estiverem engajadas nela, com certeza mais resultados proveitosos a gente vai ter. É aquilo que eu estava falando para vocês, né? Isso aí, ele cresce com um silêncio. Exato. A partir do momento que as pessoas se rebelam contra isso, as coisas vão lá e mudam. Porque Exato. não é a gente que precisa dos políticos, é os políticos que precisam da gente, e a gente tem que se valer dessa condição para fazer com que as coisas realmente aconteçam na nossa sociedade. Exatamente. Você falou agora uma coisa importante sobre essa questão política, porque a gente vê a inércia do órgão regulador, que é a AGEMAN. Por exemplo, a AGEMAN, eu vi que ano passado ela disse que foram aplicadas multas em cima da concessionária por conta dessas ruas como elas estão. Porém, quantas dessas multas foram efetivamente pagas? Quantas multas a agência realmente pagou? A Águas de Manaus pagou para a agência sobre o que aconteceu? Provavelmente nenhuma, né? Ficou tudo lá no escuro, né? Como é de direito do cidadão, a publicidade é um elemento fundamental da Constituição e faz parte ali do que está no rol do artigo 37, que é direito, né? Legalidade, publicidade e eficiência, mas muitas vezes fica no escuro e a gente realmente não sabe. Eu faço até um desafio para você. Procure qualquer cidadão comum que saiba dessas coisas. Não tem, né? Porque eles querem deixar a gente realmente no escuro, tá? Olá, meus amigos, retomando aqui a nossa conversa com o doutor Adriano. Começou a chover, em Manaus é desse jeito, uma hora sol, uma hora chuva. Então, doutor Adriano, continuando o que nós estávamos falando aqui sobre a questão do órgão regulador, que é a AGEMAN. A AGEMAN tem por função
verificar se tudo aquilo que é tratado no termo de concessão está sendo cumprido. E um dos itens é essa questão do asfaltamento e da cobrança aos usuários. A AGEMAN, no passado, fiscalizou. Nós temos aqui uma publicação que foi tirada do próprio site da AGEMAN. Essa publicação aqui está no site da AGEMAN, onde diz que a AGEMAN intensifica vistorias nos serviços de recomposição asfálticas realizadas pela empresa Águas de Manaus. E uma das fotos é justamente uma das ruas que nós estamos aqui. E essa publicação é de 26 de fevereiro do ano passado. Aí eu pergunto, a AGEMAN diz que está fiscalizando, e realmente eu acredito que está fiscalizando. Diz que aplicou multas na Águas de Manaus por conta da ineficácia desse serviço. Agora eu pergunto, por que um ano após nada mudou? O valor que foi aplicado das multas, como é que eu posso saber se a Águas de Manaus pagou ao erário público? Será que isso realmente aconteceu ou está só na palavra? Bom, vamos lá elencar alguns pontos importantes. O primeiro, você sabe que a AGEMAN, né, sendo um órgão regulamentador, ela acaba se tornando uma entidade política, né? A maioria das pessoas que fazem parte ali da diretoria são pessoas indicadas por caciques políticos. Sim. Né? Então isso aí já prejudica muito, né? Já prejudica muito a questão da fiscalização e da aplicação das sanções com multas que estejam dentro de uma função pedagógica, porque a multa ela tem uma função pedagógica. Sim. A multa é para te fazer não fazer mais isso. Exato. Né? Se você é uma empresa milionária e você recebe uma multa de R$5.000, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. É troco, né? Então a multa ela tem que ter o caráter pedagógico, né? E aí a gente teria que saber o balanço financeiro, saber quanto que a empresa concessionária arrecada de valores, para saber se a multa que está sendo aplicada realmente ela vai utilizar o seu efeito. E principalmente, se as pessoas que estão lá dentro estão dispostas a aplicar as multas, cobrar e evitar que isso ocorra novamente, né? Infelizmente, isso é uma coisa muito difícil num país como a gente vive, um país tomado totalmente pela corrupção, né? Por isso que eu acredito que o caminho mais razoável é o caminho da pressão popular, através de movimentos políticos como o seu, e o caminho jurídico, através de ações jurídicas, como ação coletiva civil pública, né, pressionando o Ministério Público, e como também ações indenizatórias individuais. Porque se 1.000, 2.000, 5.000 pessoas entrarem com ações individuais e a Água de Manaus começar a pagar a indenização, pode ter certeza que isso vai valer muito mais do que essas sanções e multas que muitas vezes não são nem pagas, né, que muitas vezes são parceladas em trilhões de vezes e que simplesmente não cumprem a função pedagógica que é de evitar, né, fatos semelhantes que ocorram, né, que fatos semelhantes ocorram novamente. Exato. E doutor, me vem aqui uma questão. A AGEMAN é uma agência reguladora no qual eu já tive a curiosidade de verificar quem paga os salários dos funcionários da AGEMAN, do presidente, que é o doutor Elton, e a prefeitura quem paga o salário do presidente da AGEMAN. Então existe essa questão dessa relação política, né? E diga-se de passagem, isso está no portal da transparência, não é um salário muito baixo não, né? E aí eu pergunto o seguinte, juridicamente, nós da população, temos como cobrar da AGEMAN e da prefeitura que execute o seu trabalho, porque é um órgão público. Temos juridicamente como cobrar isso? Os meios são as ações coletivas, né? Os meios jurídicos é sempre através de pessoas legitimadas que vão no Ministério Público ou fazer uma ação civil pública. Perfeito. Ou através do cidadão. O cidadão pode propor ação popular, né? A ação popular ela é um instrumento jurídico onde o cidadão, aquele que está no pleno gozo dos direitos políticos, que pode votar e ser votado, ele propõe, né? Quando entende que um ato está sendo lesivo, né, à sociedade. Então, existe essa possibilidade também, né? Só que são instrumentos jurídicos de pouco conhecimento do público. Exato. Né? O público é mal alimentado dos seus direitos, né? Se as pessoas entendessem a sua Constituição, entendessem seus direitos, né, com certeza elas veriam que elas estão sendo saqueadas a todos os momentos, né? Valorizariam mais seus votos e estariam mais atuantes na vida política, né? A falta de atuação da população também prejudica muito. Né? Então isso quer dizer que para que eu possa cobrar da AGEMAN, o poder está na sua mão. Procurar as pessoas que têm o conhecimento jurídico, como aqui o doutor Adriano, ter essa orientação e procurar os seus direitos. Sempre o poder, trocando em miúdos, esteve na sua mão.
Então resta ao povo querer se movimentar. Sim. E aquelas pessoas, doutor, porque a gente viu que ali na rua tem pissarra na rua, ali na rua buracos, nós vimos na filmagem os carros passando ali com dificuldade, as motos passando por um pequeno trecho para não cair na poça de água. E se essas pessoas tiverem danos em seus veículos, em suas motos, se tiver queda, eu sou motociclista, eu já escapei 3 vezes de cair por causa dessa pissarra que fica, né? A moto derrapou, sorte, graças a Deus eu não caí, mas e se eu cair, eu me lesionar fisicamente e quebrar, danificar algo da minha moto? Perfeito, né? O que fazer? Isso aí tem previsão no artigo 927 do Código Civil, que é a responsabilidade civil objetiva, né? Independente de culpa, né, o Estado e a concessionária de energia, eles entram como parte solidária no processo, né, sendo litisconsorte um do outro, né, para indenizar a pessoa que teve, né? Por exemplo, se você está ali com vários buracos, água, pissarra, valas, né, que colocaram o esgoto em aberto, e isso causa algum tipo de acidente que vai gerar dano material, acidente que vai gerar dano moral, tudo isso é passível de indenização, né? O respaldo jurídico que a gente tem é o 927 do Código Civil, que é a responsabilidade civil pública objetiva. Perfeito. Então, o que eu tenho aqui que colocar para Águas de Manaus, é fazer a pergunta: vocês teriam coragem de afirmar, olhando para o morador de um bairro periférico de Manaus, que o valor cobrado na fatura hoje é justo, diante da buraqueira e do cheiro de esgoto que permanece na porta de suas casas? A Águas de Manaus tem WhatsApp, e eu faço parte de um deles, que se chama o Grupo de Afluentes da Águas de Manaus. Ali existem várias lideranças comunitárias, inclusive eu estou em um desses afluentes, né? Não sei se depois desse vídeo a Águas de Manaus vai me expulsar do grupo, né? Eu espero que não, porque é coletivo e é público. Então, ali existem várias reclamações da população com relação ao serviço. Só que a Águas de Manaus faz pesquisas sobre satisfação e tudo mais. Será que a Águas de Manaus teria coragem de visitar alguma população como nós estamos fazendo, indo nos bairros e olhar no olho do consumidor e dizer: o meu serviço ele é bom, ele é de qualidade? Fica aqui o desafio à Águas de Manaus. E para a gente finalizar essa nossa conversa, porque o Movimento em Defesa do Povo visa defender os direitos da população, principalmente na questão de água e luz. E a gente não poderia fugir da Amazonas Energia, que diante de tantos impasses mudou agora, não é mais o Grupo Oliveira que detém a concessão da Amazonas Energia, é o Grupo Âmbar. E segundo alguns passarinhos internos, o Grupo Âmbar quer voltar com o SMC, aqueles medidores aéreos. Se voltar com aquele SMC, isso fere o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que eu não vejo o meu contador, risco de ramal trocado, uma série de coisas? Com certeza fere os direitos do consumidor, né? E para todos que estão assistindo aqui, que estão apoiando, que vão compartilhar, vão comentar esse vídeo, tá? A gente vai deixar esse gostinho no ar para que você participe, né? E aprenda também como que a concessionária de luz, nesse caso, está ferindo os direitos do consumidor e como você, como cidadão, pode se defender disso e, em muitos casos, né, ter o seu dano material e o seu dano moral respeitado, tá? E conseguir fazer com que essa empresa, né, de um modo ou de outro, sofra algum tipo de consequência por essa atuação péssima, tá? Amazonas Energias e Água de Manaus são as piores empresas no ranking de ações judiciais no estado do Amazonas. As piores. Falo isso como advogado com experiência em demandas do consumidor. Quem mais defrauda o direito do consumidor hoje no Amazonas é Água de Manaus e Manaus Ambiental. Então fique pro próximo, que com certeza você vai aprender muitas coisas interessantes, tanto do lado técnico, social, como também do lado jurídico. Perfeito, e estamos aí, gente, nos procure. O telefone do Movimento em Defesa do Povo é 8801-3835. E doutor Adriano? Tem a minha rede social, ADV, Adriano Cordeiro. Lá você pode procurar a gente se tiver algum tipo de problema com o direito do consumidor, que a gente vai estar aqui pronto para lhe defender. Beleza? Muito obrigado, doutor. Meu amigo. Vamos para cima. Toda satisfação.